carne sem dar nada. Porque ainda não resolveu o problema. Quem resolve o problema não é o cirurgião, é a prótese. Beleza? Todo mundo acho que entendeu, né? E por que a gente usa a prótese, pessoal? Ela é uma prótese de aço inox com caseína na parte central, e a caseína, ela engurgita, aumenta o volume em contato com líquidos. Então você tem aço inox em volta, ao invés dela expandir para fora, ela vai expandir para dentro e vai fechar o vaso, né? Nesse tempo que o fabricante diz, e funciona, tá? A gente tem um fabricante agora brasileiro, não sei se ele desistiu, mas tinha uma marca brasileira, só que eu estava pagando quase o mesmo preço do internacional, que eu já uso há 10 anos, e estava cobrando na prótese nacional. Eu falei, não, então não, vou usar o que eu já conheço há 10 anos. No dia que for a metade do preço, eu compro daqui, né? Deixa eu ver aqui o que falaram aqui. Ração hepática de qualquer marca. Eu só passo ração hepática. E sempre deu certo. Mas eu acho que tem da Royal, né? Não sei se tem outra, não. Onde eu compro o anel, né? O anel eu compro da... Qual é o nome, gente? Da Impulse, com o Daniel Veloso, se eu não me engano o nome dele. Daniel alguma coisa. Eu compro da Impulse, tá? O anel. Eu já importei, tá? Da empresa que está aí no site Research Instruments NW aí. Já comprei deles, não vale a pena, porque você tem que trazer para o Brasil, mandar para esterilizar em óxido de etileno, e o cara do correio vai vir com uma baita máquina de imposto. Tá? Ele vai chegar assim, cartão, amigo? Eu falei, não, já está pago, não, imposto. E às vezes é 100% do produto, 60% do produto, na minha opinião, não vale a pena não. Tá? A não ser que você vá lá para fora, Estados Unidos, e traga as próteses, tá? O anel não, é de meio em meio, a partir de 3,5, 4,5, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, e a partir do 9, eu já coloquei de 9, você pede sob medida, tá? 9 milímetros. Tá? E a medida, pessoal, é essa parte central dela livre, tá? Que é o diâmetro do vaso. A gente coloca, tem que ser do diâmetro do vaso, não pode estrangular o vaso, porque senão você causa hipertensão hepática aguda e o animal pode vir a óbito, certo? Beleza. Para quem tem raio-x, ou no caso aí do Jorge, eu acho que o Jorge uma vez falou comigo que tem fluoroscópio dentro do centro cirúrgico. Dá para você fazer portovenografia, tá? O que você faz? Você vai lá, estudou sua tomografia e tudo, chegou lá e falou assim, caramba, meu Deus do céu, esse é o primeiro shunt que eu vou fazer. Será que esse aqui é o vaso anômalo? O que você faz? Disseca ele, passa um fiozinho em volta, deixa o fiozinho quieto lá. Pega uma veia mesentérica e joga contraste, beleza? Quando você jogar contraste, vai vir nada mesentérica, vai entrar num vaso, né, e vai chegar lá na veia cava, caudal, beleza? Aí você pega aquele fiozinho que você passou em volta do seu vaso que você acha anômalo aqui, ó, e você levanta. Só você levantar o fio para tirar o fluxo de sangue dele. E você faz o contraste nas mesentéricas de novo, beleza? E aí joga o contraste lá, levantou, olha lá o fluxo indo para a porta. Aqui, Paloma, você está vendo a porta completa, né? Vem na mesentérica, chega aqui na porta principal, né? E ramifica lá para a lateral esquerda, lateral direita e a central aqui, tá? Divisional esquerda, direita e central, ao contrário, esquerda, direita e central. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é legal para quem tem fluoroscopia, né, no centro cirúrgico, ou até um raio-x, tá? Um raio-x para você conseguir ver o fluxo. Eu nunca usei isso aqui, tá? Mas na literatura é interessante, tá? Principalmente para quem tem arco cirúrgico aí no centro cirúrgico. Me perguntaram aqui, ó, antibiótico é para uso pré e pós-op, qual a dose do metro? Cara, o metro eu acho que é de 7 a 15 miligramas quilo, não lembro não. Mas eu uso a dose que tá no livrinho mesmo ali de doses ali, tá? Faço 15 miligramas quilo, se eu não me engano, cara, tem que conferir, mas é 15 miligramas quilo. Mas o metro eu uso para estabilizar o paciente grave, tá? O metro eu só uso para estabilizar o paciente, eu não uso pré-operatório nem nada assim não, tá? E no pós-operatório, para um paciente que não está grave, eu não uso o metro não, tá? Eu uso a amoxicilina com clavulato mesmo, tá? O metro é para eliminar algumas bactérias que produzem amônia em casos graves, tá? Somente em pacientes que estão internados que eu uso, tá? Dá para fazer também, pessoal, tem na literatura, é igual fechar PDA, né? Dá para fazer por cateterismo, tá? Você entra ou pela jugular ou pela veia femoral e você consegue embolizar, tá? Não, Wagner, se isso aí está reprovado na faculdade, hein?
e você consegue embolizar. Só que para você embolizar, é um fechamento agudo, né, do shunt. E o ameroide ele faz um fechamento gradativo, certo? Então, é interessante esse relato, mas não é tão funcional, porque você precisa de ter uma fluoroscopia, né? Tem um arco em C no seu centro cirúrgico, e você precisa de saber a pressão dentro desse vaso. Eu já entrei em contato com algumas ultrassonografistas, e uma delas entrou com uma outra colega dela de São Paulo, que foi professora dela e tudo, e eu queria, na verdade, saber se tinha como ver a pressão dentro do vaso anômalo para ver a pressão portal também. Porque se tiver hipertensão portal, você não pode fazer o fechamento abrupto. E como é que eu vou saber a pressão? Eu tenho que canular o vaso. Aí dá muito trabalho. É mais fácil colocar um ameroide. Eu não acho vantagem nenhuma. Né? O tratamento cirúrgico a gente faz com o ameroide, né? O mais clássico, pessoal, é o shunt portocava. Ele fica próximo ao rim direito. Tá? Como é que a gente acha o rim direito? A gente incisa a cavidade ali próximo da cicatriz umbilical, um pouco mais para cranial, um pouco mais para caudal, né? Hoje eu até faço uma incisão pequena, mas às vezes a gente faz uma incisão grande. E aí eu procuro o duodeno. Quando eu procuro o duodeno, eu exponho o duodeno, meu auxiliar fica segurando. Cuidado com o pâncreas aqui, tá? E aí eu vou ver a veia cava. Só que na tomografia, eu vi na tomografia o seguinte: cranial ao polo cranial do rim direito, tem um vaso anômalo entrando na veia cava na lateral esquerda dela. E eu faço isso. Eu vou lá na cirurgia, procuro o rim. Procurei o rim, beleza. Agora vou procurar a veia cava ali do lado. É só trazer um pouco, né, essa gordura cai ali, né, mesentério, enfim, atrapalha. Às vezes tem um lobo hepático ali, cara, que fica pulando a pontinha dele em cima do vaso anômalo, que me atrapalha pra caramba. E aí, através da tomografia, eu faço esse acesso, localizo o vaso, disseco o vaso com uma mixter. Olha como é que a mixter é útil. Essa mixter tem 23 centímetros, né? E, por fim, eu coloco o anel. Tá? Vai ter mais foto aí. Aceitei o Felipe aqui agora. A música no fundo. Aqui eu faço uma firula, ó, que eu queria gravar. Aqui eu estou colocando tem uma travinha, né? O ameroide ele é um C e ele entra uma travinha aqui. Aí eu estou colocando a travinha. Ah, não, esse aqui não fiz firula, não. Esse aqui eu fiz certinho. Eu coloquei a travinha e, ó, encaixei a travinha. E ali o anel faz o serviço dele. Mais uma vez, ó. Essa pinça aqui tá travada, tá segurando o anel. A pinça minha, hemostática grande, tá? E essa outra tá segurando a travinha. Tá? Como se fosse um parafusinho assim. É só empurrar que ela encaixa. E aí, ó, tá encaixando. Acabou. Gente, minha travinha voou. Não, você não perdeu a travinha, esquece a travinha. Não bota a travinha contaminada, não, gente. É uma prótese, vai ficar o resto da vida ali, né? Não tem como botar a travinha. Esse pininho é contaminado, tá? Essa aqui é a Anitta, é a cachorrinha que ficou 11 meses tratando. Olha aqui a veia cava, tá? E o vaso anômalo chegando, tá? A veia porta tá aqui, ó, pequenininha. Porque normalmente a porta ela é diminuída, porque tem um vaso anômalo causando um desvio. Tá? O terço final da porta ele é diminuído, né? Beleza. Colocou o anel. Esse é o Horus. Esse cachorro aqui, pessoal, a cliente, ela durante o atendimento, ela estava me olhando com uma cara de tipo assim, cara, eu não estou acreditando nada que você está dizendo. Esse cachorro tinha 2 anos. Ela comprou esse cachorro na Feira de Caxias. Com um dia, esse cachorro obstruiu, tá? Obstrução uretral. E aí operaram esse cachorro, tá? Operaram ele com 45, 60 dias de vida. E esse cachorro tinha obstruído várias e várias vezes ainda. Já tinha operado ele 3 vezes. E aí, quando ela chegou para mim, uma ultrassonografista fez o exame, ela não viu o vaso anômalo, mas ela falou, Romulo, tem cálculos recorrentes e tal, já operou tantas vezes, não sei o quê. Eu falei, cara, pode ser shunt, analisa o cálculo. Veio o biurato de amônio, partimos para a tomografia, tinha um diagnóstico, operamos. E depois ela me confessou. Depois, se vocês entrarem no meu Instagram, pode procurar lá, que ela sempre manda, doutor, você salvou meu Horus. Ela sempre manda mensagem lá, porque ela me contou que estava totalmente incrédula
ela já tinha passado por vários veterinários, várias cirurgias, ninguém resolveu o problema do cachorro dela. E aí a gente resolveu, né? E no dia antes da cirurgia, pessoal, esse cachorro teve que internar, porque ele obstruiu. Aí eu tive que tirar o cálculo dele e operar o shunt. Fazer 2 cirurgias nele. A veia cava, né? Aqui o fígado. Às vezes, pessoal, o fígado fica avançando para cá, tá? Isso é um saco, tá? É muito ruim mesmo, porque é difícil você chegar nesse campo ali, é difícil, tá? Nesse acesso, né? E essa aqui foi uma das primeiras que eu operei, essa cadela. Ela tinha persistência de ducto venoso, um vaso grande. Olha que eu falei para vocês, ó, 9 milímetros de shunt, quase 1 centímetro, quase meu dedo, né? O vaso, enorme, tá? Muito grande. Essa cadela aqui, pessoal, eu demorei umas 4 ou 5 horas operando ela. Essa cadela fez eu estudar tomografia. Por quê? Eu estudei o laudo, olhei a imagem, mas eu não entendi a imagem direito, né? Deixa eu acender essa luz aqui, gente. A luz estava apagada aqui. Tela do computador que estava clareando. Esse paciente, eu li o laudo, fui fazer a cirurgia. Durante a cirurgia, eu fui de acordo com o que estava escrito no laudo, aí eu falei, cara, não tô achando esse vaso onde está mandando, não. Lê de novo. Aí eu mandei o anestesista ler, ele leu o laudo, eu falei, cara, tá dizendo que é aqui, mas eu tô vendo um vaso anômalo aqui no outro lado. E esse vaso aqui, pessoal, ele sai aqui da porta, passa por debaixo do fígado e se insere lá na frênica, tá? Lá no diafragma, próximo do diafragma. E ele passa próximo da curvatura menor do estômago. Para acessar esse aqui, a gente abre o aumento. O aumento, não sei se todo mundo sabe, mas o aumento ele é assim, ó. Ele tem 2 camadas. Você pega o aumento e vai abrindo ele, e aí você tem um acesso lá no fundo da cavidade. Aí você acha esse shunt aqui, é muito legal fazer isso, é muito legal. E aí eu operei esse bicho depois de umas 4 horas e meia, eu fechei ela sem colocar o anel, porque o vaso que eu estava vendo não estava batendo com o laudo da tomografia. E aí eu desci, com que cara, né? Mas eu conversei com o cliente, falei, olha, o laudo não tá batendo com a imagem que a gente tá vendo ali na cirurgia e tal. Eu vou entrar em contato com o laboratório. Eu cobrei para ele só uma laparotomia exploratória e a gente combinou de reoperar. Aí eu fui até o laboratório, conversei com a pessoa que laudou, né? E falou, não, porque é isso, é aquilo. Eu falei, caraca, eu quase que eu falei assim, não, cara, não é assim, é do jeito que tá, né? Enfim, aí a partir daí eu comecei a estudar. E eu aprendi a identificar, a ler, né? Na época eu usava esse afastador aqui, gente, eu não acho legal para isso. Eu acho bom para adrenal, mas para isso não. Né? Aqui eu até expus o baço, né? Eu não faço mais isso. Né? Mas eu passo a pinça mixta por debaixo do vaso, abro a pinça, e quando eu abro a pinça, o vaso que é redondo, ele fica comprimido. Aí ele faz isso aqui. Quando ele faz isso, eu consigo entrar com o anel em volta dele. Tá? Se eu não conseguir, eu passo um fio proximal, um fio distal, meu auxiliar levanta para mim, aí o vaso anômalo ele fecha. Tá? E aí eu vou conseguir colocar o anel, porque a boquinha do anel é pequenininha. Tá? O que tem a medida do anel que você compra é a parte central. Tá? A boquinha dele é muito pequenininha. Às vezes o vaso não entra tão fácil ali. Então você pode passar um fio em volta e colocar. E outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Acho que é isso. Beleza. Esse aqui é a firula. Aqui, vou mostrar a firula para vocês. Aqui eu estou tentando colocar, né? Eu abri a pinça, estou tentando colocar o anel, só que o anel ele tem a boquinha aqui. Aí eu tenho que travar a pinça aqui. Aí eu vou mudando a posição até ficar bom para mim ali, ó. Não estou conseguindo. Aí eu peguei, eu nunca lesionei, tá? Nunca lesionei. É muito fácil, de verdade, de secar o vaso. Se você quiser treinar, quando vocês estiverem com um cadáver, treina dissecando a veia renal, tá? A Celovete. Qual que é o Celovete? Eu não sei. Eu não sei o que é o Celovete. Aquele celofane? Não, eu não uso celofane não, cara. Eu vou te falar, eu, é, eu sinceramente nunca usei, cara. Eu vou até pesquisar. Agora que você falou que tem importado e tudo, eu vou procurar. Eu já operei, o Jorge, né? O Jorge, eu já operei até com algodão, né? Em casos assim que o cliente não tinha recurso, ou era uma área muito ruim de operar, o shunt intrahepático, de você colocar ali um fio de algodão ou seda ao redor do vaso, você não oclui o vaso, você somente amarra os fios ao redor do vaso.
aquilo ali vai gerar um granuloma, vai gerar um processo inflamatório, e esse processo inflamatório ele vai fechar o vaso, tá? Então, assim, o celofane, ele vai causar isso. Só que, assim, o anel, cara, eu já operei bicho que colocou anel e, cara, fica lá inerte, não tem nenhuma reação, nem, parece que nem inflamação não teve, não encapsula, não acontece nada, sabe? Eu acho muito legal. Causa mínima reação. Até a colega perguntou se acha que dói tudo. Gente, não costuma, né? O ameroide quase não causa reação nenhuma, tá, no paciente. Então, assim, eu acho muito bom. Mas depois eu vou estudar, cara, sobre esse celovete aí. Tá? Eu não gosto, não. Até porque o pessoal acha que o celofane é ir na papelaria e comprar um celofane, né? Tem gente que faz isso. Deve soprar no celofane e achar que tá estéreo, né? O pessoal é complicado, né? O ameroide você pode comprar sob medida. Tá? Aí, repara nesse vídeo aqui, como foi nos primeiros chantes que eu fiz, eu faço uma firula, né, para mostrar no vídeo. Eu queria gravar os vídeos para conseguir mais clientes, né, para conseguir mais gente. E aí eu já coloquei a trava. Eu coloco a trava com a mão. Aí depois eu vou com a pinça e finge que eu tô apertando, ó. Eu vou só apontar ela ali. Tô colocando a travinha. Mas na verdade eu aperto com a mão, ó. Aí depois só para gravar eu finge que eu tô apertando a trava, ó. Olha lá. Já tá colocada, cara. Safadeza, né? Ai, ai. Então, a Paloma. Qual que você tá falando, Paloma? Você tá falando do celofane ou você tá falando do Ameroid? Hum. Hum. Celofane, né? Eu não costumo usar, não. Eu acho o Ameroid tão bom. E assim, não é. Quanto que custa, o Jorge? Quanto que custa o celofane, esse celovete? Aqui, pessoal, é um shunt intrahepático. Olha que interessante. O fígado, quando tem um shunt extrahepático, ele diminui de tamanho. Olha o shunt intrahepático aqui, divisional esquerdo. Olha o lobo esquerdo, o tamanho dele. O lobo esquerdo está diminuído, mas os lobos direitos são enormes. Esse paciente ele não tinha convulsão, ele tinha um problema urinário. Ah, não, Jorge. R$ 1.000 eu pago no ameroide. É melhor pagar o anel. Mas assim, eu também não vi nada sobre, né? Então eu tenho que pesquisar. Mas assim, o Ameroid, para mim, é muito bom. Nunca tive problema, nunca tive óbito, nunca tive dificuldade. Depois eu vou dar uma olhada nesse Celovete aí. Esse paciente aqui, pessoal, era um paciente com mais ou menos 10 meses de vida e ele tinha um shunt intrahepático, era um vira-latinha grande de uns 15 quilos. E aí esse paciente ele tinha uma ferida em cima da narina. E aí meu foco ali era o shunt, né? Mas aquela ferida não fechava, a gente entrou com o manejo da ração e tudo, ele estabilizando, e a gente descobriu que ele tinha leishmaniose. E eu fiquei com medo de operar esse shunt aqui. A gente opera o shunt intrahepático, né? O shunt intrahepático, acho que até o Jorge uma vez falou comigo, o shunt intrahepático, gente, normalmente ele vem com uma imagem de um vaso anômalo. Acho que eu não coloquei nenhum aqui, acho que esse é um dos últimos slides. Ele tá saindo ali. Lembra daquela fístula arteriovenosa que eu mostrei? É enorme. É tipo aquilo, só que dentro do fígado, né? E aí você tem um tubo aqui no fígado, claro que você se planeja pela tomografia, né? E aí quando você chega no paciente lá, na hora de operar, você vai no lobo que a tomografia está dizendo e você palpa ele ali, na região que você estudou na tomografia. E, gente, ele afunda, é macio, porque o vaso ele é quase oco, né? Passa sangue, mas é um vasão, é um vaso anômalo grande. Esse vaso aqui mesmo, ele faz uma curva danada. Essa imagem aqui que tá assim, pequeno, mas ele era enorme, tá? Esse vaso era enorme. E esse cachorro aqui, um outro vaso dele vinha gigantesco aqui, né? Essa medida aqui eu passei para ver o tamanho da prótese que eu ia colocar, que eu operei por cateterismo, tá? Mas o shunt intrahepático, a Paloma também está aí, ela já, não sei se ela já fez, já acompanhou, o shunt intrahepático que você faz, você pode fazer lobectomia hepática. Eu não faço, eu não acho legal, porque dá para você colocar uma prótese, dá para você operar aberto e manter o parênquima hepático, né? Mas o fígado, gente, dá para tirar muito fígado que o paciente, teoricamente, sobrevive. Diz a literatura que você pode tirar até 80% do fígado, né? Que o fígado se regenera ali, mas eu acho muito arriscado, né? Não leve isso ao pé da letra, mas
nesse caso aqui do cachorrinho, ele tinha leishmaniose, e eu achei um risco a gente operar, ele sangrar, a gente tem um paciente com alteração hepática e fazer transfusão, enfim. Eu ofereci para o cliente de operar por cateterismo, e aí a gente operou por cateterismo. Deixa eu pegar aqui a caneta. Perdão. Vamos seguir aqui. Beleza. Pessoal, cateterismo eu opero